Agora a Anne está aqui comigo e nós vamos mudar de assunto e vamos falar sobre algo que eu nem sabia que existia, que era a ferritina. Então você vai entender a diferença entre ferro e ferritina, mas não é só isso. Tem algumas vitaminas, eu não sei se ferro é vitamina, Ana? Não, ferro é um mineral. Tem vitaminas e minerais, então, isso, que são importantíssimos para a nossa saúde. E às vezes você começa a ter alguns problemas justamente pela deficiência disso, você nem imagina. Porque você fala, mas eu me alimento direito. Comer muito não significa se alimentar bem. Então a Anne está aqui hoje para ensinar para a gente. Ela trouxe alguns alimentos aqui, que pelo que eu estou vendo não tem nada que não seja saudável. Não. Né, Anne? Não. Agora primeiro eu quero que você me fale o que é a ferritina. A ferritina nada mais é que o estoque do ferro. É onde o ferro fica armazenado dentro da célula. Ele fica ali guardadinho. Então, nós temos essa habilidade de guardar ferro. De armazenar ferro. Na hora que precisa, né, de formar o ferro ser utilizado para alguma função, nós vamos lá e tiramos do estoque. Então, é uma coisa maravilhosa que Deus fez, né? De poder, a gente ter essa capacidade de poder armazenar o ferro na forma da ferritina. Agora, daí, Anne, não tem... Porque tem gente... Eu estou tentando me lembrar se é ferro mesmo, que algumas pessoas falam, que quando você... Por exemplo, feijão tem até... A Anne até trouxe feijão aqui. Sim, para a gente desmistificar algumas coisas. Porque acho que deve ser mito mesmo que eu vou te perguntar. Diz que feijão tem muito ferro, mas que algumas pessoas podem desenvolver o ácido úrico por causa do feijão, daí faz mal para o pé incha, não sei o quê. Verdade ou mentira? Então, aí tem uma outra questão, é mais por causa do teor de proteína, não necessariamente por causa do ferro, tá? O excesso de proteína, como o excesso de frutose, entra numa via metabólica, que é a via das xantinas, e pode sim aumentar o ácido úrico e causar gota. Ou seja, às vezes a pessoa faz uma dieta que é rica em proteínas. Sim. E daí, por exemplo, se esquece que precisa de um pouquinho de carboidrato, etc. E esse excesso de proteínas pode fazer mal à saúde. Pode. E em relação ao ferro e ferritina, eu quero fazer as pessoas entenderem, e eu acho que é muito bom a gente explicar isso, porque isso dá muita confusão. Uma das coisas, qual que é uma das principais funções do ferro? Carregar o oxigênio pela hemoglobina. Certo. Então, eu sempre explico o seguinte, só para poder ficar uma linguagem bem fácil, para as pessoas entenderem. Imagina um caminhão, que é a hemoglobina. As rodas do caminhão é o ferro. Ou seja, sem ferro não anda. Não anda. Então, é isso. Essa é a primeira exatamente, parte. É a primeira parte. Então, ela vai pegar a molécula de oxigênio, vai levar em todas as nossas células e isso vai fazer com que tudo funcione. Porque tudo a gente precisa de oxigênio para funcionar, todas as vias metabólicas. Então, o que acontece? O ferro, ele vai entrar na célula. Mas para ele entrar ali na célula e ser armazenado na forma de ferritina, ele tem que estar numa forma química que isso aconteça. Então, isso é o primeiro ponto. Que aí a gente vai explicar sobre os alimentos, qual que é a forma química que é ideal para a gente conseguir armazenar o ferro na ferritina. E quando você diz para a gente, isso é uma regra meio geral. Pode ter algumas alterações, mas é geral. Geral. Vamos começar explicando junto com os alimentos já, Anne, acho que fica mais fácil. Fica mais fácil. Você trouxe aqui couve, brócoli e espinafre. Sim. Por que estes três? Porque estes são a maior fonte de ferro no que diz respeito a legumes e verduras? Tem uma excelente fonte. Tem uma excelente fonte, eles são uma excelente fonte de ferro. Na verdade, existem dois tipos de ferro. Existe o ferro que é 3+, e existe o ferro que é 2+, ok? Ok. O ferro 2+ é o que a gente vai achar na proteína da carne mas aqui e do ovo, proteína animal. No vegetal que a gente já está mostrando, a gente vai ter o ferro 3+. Aí mas você vai uma coisa complementa a outra, ou por exemplo, se eu consumir todos os dias o legume mais verdinho, daí eu posso eliminar algumas coisas ou não? O ideal é eu comer a carne, porque eu estou falando isso porque, por exemplo, com essa onda vegana, o povo não come mais carne. Então, o que é que substitui o ferro que eu encontro necessariamente na carne vermelha? Exatamente. Aí nós vamos ter o seguinte, o ferro da carne e do ovo, ele já entra na célula, já armazena na forma de ferritina direto.
Ou seja, ele tem a que a gente chama de uma boa biodisponibilidade. Ele rapidamente já cumpre a parte dele. Já cumpre a parte dele. O ferro dos vegetais, ele precisa da nossa querida vitamina C. Por quê? Ele precisa se transformar em 2+. Então, eu preciso da vitamina C para converter o ferro 3+ em 2+. Então, se eu comer só o legume, sem chupar uma laranja, um limão, etc., não adianta, mas não muito. Ele não vai conseguir entrar na célula e o papel dele. Cumprir o papel então, dele. O que a gente orienta? Sempre jogar um limão na salada para temperar, né? Ou comer de sobremesa uma fatia de abacaxi, ou chupar uma laranja. É muito interessante. Laranja com aquele negocinho da fibra branquinha? Isso, a laranja com bagaço. Bagaço. Certo. Os ferros do vegetal, eles, apesar de ser ricos em ferro, precisa da vitamina C. Agora, vamos uma coisa muito importante. Como Deus, ele é PhD em bioquímica... Em tudo, né, inclusive? Deus é PhD em bioquímica. Eu falei que o dia que eu morrer, eu quero sentar com ele para ele me ensinar muita coisa. Então, como Deus é PhD em bioquímica e ele sabe de todas as coisas, aqueles alimentos ali, principalmente o espinafre, já vem com a vitamina C junto. Então, esses 3, por isso que eles são, vamos dizer assim, os melhores. Olha que eles já vêm com a vitamina C. Já vem com a vitamina C. Os verdes mais claros, então, eu preciso da vitamina C. Precisa da vitamina C. Certo. Agora, um dos alimentos mais ricos em ferro é o nosso querido açaí. Olha que coisa boa. Aliás, o açaí ele é rico em ferro, em calorias, em tudo mais, né? Mas açaí, qual é o problema do nosso açaí hoje? O guaraná do açaí. O guaraná. Qual que é o outro problema que o pessoal faz? Coloca aquele leite em pó e leite condensado, não é? Fica tão bom, né? E mais a granola. E mais a granola. O que acontece? E mais do que tiver, mais do que a imaginação permitir. Pois é, mas nós ele temos bom um assim, problema, né? Lá, igual direto de Belém do Pará. Se a gente for pensar em termos de ferro, como o leite em pó e o leite condensado também tem cálcio, o cálcio atrapalha o nosso querido ferro. Então, na verdade, o açaí por isso que o povo do Pará come com peixe. Peixe. Que é para comer, assim, lógico, eu vou falar para você mudar totalmente seu hábito, porque a gente aqui na região sul e sudeste nem sabe que o pessoal lá de cima come com comida salgada, porque a nossa cabeça está direcionada pro doce no açaí, porque ele é amarguinho. Sim. O ideal é uma porçãozinha por dia, não precisa tanto, né? Uma porção, talvez assim umas 2 colheres de sopa, né? De repente colocar uma colher de sopa batida, por exemplo, no suco de laranja, olha que interessante. Né? Deve ficar gostoso. Fica bom. Daí o pessoal vai achar que é azedo, vai acabar colocando alguma coisa doce. Acho melhor não. Melhor. Com leite você acha que não é o ideal por causa disso, porque os dois batem. Dá interferência. Agora, que eu ia só complementando o que a gente está falando, nós temos 3 alimentos aqui, eu trouxe o feijão de propósito. Todo mundo acha que feijão é riquíssimo em ferro. É mentira? Não. Não é mentira, só que ele, em relação a todos esses aqui, ele é o que fica em 3º lugar. Menina, que enganação, então, eu não sabia disso. E a gente acha também da beterraba, não é? A beterraba é riquíssima em ferro. Ela tem ferro, mas ela tem fatores antinutricionais que atrapalham essa absorção. Então, ela tem o que a gente chama de baixa biodisponibilidade. Então, o feijão é bom. É bom. Mas não é o melhor no que diz respeito ao ferro. No que diz respeito ao ferro, eu devo utilizar espinafre, em primeiro lugar, pela ordem, espinafre, brócolis, couve. Isso. E depois eu venho pro açaí. Sim. E daí, depois disso, o feijão é o melhor. Uma concha de feijão. Certo. Daí eu tenho esse grãozinho aqui que parece uma pizza. Também, é gergelim. Gergelim? É que gergelim tá cru, né? Tá cru. Gergelim também é só dar uma pulverizadinha por cima. Sim, e pronto? E pronto. Aí você pensa assim, numa dieta, por exemplo, quando eu penso numa dieta para poder tratar, por exemplo, uma anemia, né? Eu posso utilizar, por exemplo, o gergelim, salpicar na salada e mais o limão. Então, quer dizer, a gente vai colocando coisas nessa alimentação. E é legal porque você está mostrando que você não precisa, na verdade, comer tudo numa quantidade grande. Não. Daí você não precisa ter aquela coisa de todo dia eu vou comer a mesma coisa. Não. Que nem o menino que está aqui, o B. Todo dia ele come o bendito do como é que chama o negócio lá que todo atleta come? Whey? Frango. Frango com batata doce. Aquele ser ali. Frango com batata doce.
É especificamente para isso, mas, por exemplo, quem só malha, no caso dele não, porque vai participar de um concurso e tal, mas uma competição. Mas no nosso dia a dia a gente pode juntar um pouco de cada coisa. Pode. Porque tem várias opções, isso que você precisa entender, que você tem uma alimentação saudável, tem várias opções que você pode utilizar, entendeu? Não precisa ficar só, vou comer só feijão todo dia, vou passar só laranja, vou comer só espinafre, ninguém aguenta comer todo dia a mesma coisa. Sim. Não é? Sim. E a gente tem que pensar que o ferro, para ele ser absorvido, eu tenho que tirar o que atrapalha a absorção dele. Não é só que comer nesse caso o que específico é o leite. O cálcio é uma das fontes, ele atrapalha a absorção. Outra coisa que atrapalha é o café, a cafeína. Mas daí é importante também dizer que não é para parar de tomar leite, é para não tomar junto, né? Junto. Então, por exemplo, de manhã, você tomar o leite e comer feijão, não vai fazer muito efeito nenhuma coisa nem outra. Principalmente nas principais refeições, porque eu acho que as principais refeições, almoço e jantar, são onde a gente tem um aporte maior de ferro. Porque a gente come geralmente uma carne, come o feijão, come os legumes, não é? Então, assim, nessas principais refeições, se tiver que comer, por exemplo, uma sobremesa à base de leite, vamos supor, um pudim. Tá certo? Vou comer uma sobremesa. Dá um tempinho, né? Dá um tempinho. Tá. Dá um prazinho. Mesma coisa o café após a comida, né? Não toma naquele momento, deixa para tomar um pouquinho depois. Você sabe, menina, que esse negócio de uma coisa não bater com a outra aí, tem muita gente que toma um monte de suplemento vitamínico no mesmo horário, e daí quando você vai ver não está funcionando nenhum que você toma, porque tem coisa, vitamina D você não pode tomar com uma outra coisa, você tem que saber, não adianta, por isso que a gente sempre te orienta a procurar um médico para fazer essas coisas. Não é porque está lá na farmácia à disposição, que você não precisa de receita, que é o caso da suplementação, que você pode tomar tudo que você quer. Não estou dizendo que faz mal, só que dependendo da combinação que você faz de comprimido, também não serve para nada, você está gastando dinheiro todo. E assim, suplementação é uma coisa muito séria. Você entrou num assunto muito importante e eu acho importante destacar aqui. Quando a gente fala de suplementação, geralmente quando eu faço uma fórmula manipulada, geralmente eu coloco com aminoácidos para quelar, para não deixar acontecer essa competição. Então, quer dizer, isso um profissional habilitado sabe fazer. Em relação a ferro. Tem que tomar muito cuidado com deficiência de ferro. Por isso é importante os parâmetros da ferritina. Por quê? Eu posso ter dois tipos de anemia por deficiência de ferro. Uma que é causada pela baixa de ferro mesmo e a outra que é causada pela inflamação crônica. Por isso tem que fazer exame, né? Tem que fazer os exames. Você tem que saber pelo exame o que é para o médico poder tratar da maneira adequada. Onde que eu avalio? Pela ferritina. Certo. A ferritina alta, se ele está com baixa de ferro no sangue e eu tenho estoque, então quer dizer, o ferro não está saindo do estoque. Então o problema dele não é deficiência de ferro. Entendi. Vamos voltar para os alimentos, então. Então, a gente tem aqui o caju. Isso, castanha de caju. Perdão, a castanha de caju. Eu fiz questão de trazer ela no sentido de mostrar que dentro das oleaginosas, ela é a que tem o maior teor de ferro. Mais do que as outras, tá? A de caju, então, vamos dizer assim, é a melhor nesse sentido. Do grupinho delas é uma das melhores. Tá. Então, eu posso comer 3 por dia, o máximo? Não, a de caju você pode comer um pouquinho mais. A castanha do Pará. A do Pará. A do Mas Pará também ela é tão grande, né, menina? Sim. Que equivale a umas 3 dessa, por isso, né? Sim, não, equivale mais. Mas a do Pará não tem o negócio do selênio lá, que é bom que a gente vai entrar em outro assunto. Sim, mas essa também tem. Também tem. Tem. Isso aqui é a aveia? Aveia. Menina, eu amo esse negócio de aveia. Agora, daí, eu vou te falar, muda muito o conceito das coisas. Daí uma hora é igual a história do ovo, né? Que você passou a década de 90 que não podia nem comer ovo. Sim. Depois, agora, desmistificou. E agora, esse negócio da aveia, eu sempre ouvi dizer que o farelo de aveia é o que tem o número maior de vitaminas que a gente precisa. Daí, esses dias, eu ouvi dizer que não era isso. Pelo amor de Deus, é melhor o farelo de aveia ou é melhor a aveia em grãos, em flocos, sei lá como? O farelo de aveia é o que a gente mais recomenda, sim. É o melhor. É o melhor. Ele tem um teor maior, né? Impressionante, mas é verdade. E eu gosto muito, né, da aveia em vários aspectos. A gente está falando de ferro, ela tem um bom teor de ferro, né? Mas eu gosto porque ela tem uma fibra muito importante. A fibra da aveia, ela é uma fibra prebiótica, ela trata também, né, na verdade, ela serve de alimento aí para as nossas bactérias intestinais. E hoje, intestino é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar. E a gente tem visto muito um índice cada vez mais alto de câncer no intestino justamente por isso, né? Exatamente. Pela má alimentação é algo que você precisa tomar muito cuidado também e que muitas vezes a gente não percebe. Agora, o que eu quero falar da aveia, é uma coisa que eu posso utilizar todos os dias? Pode. Não tem contraindicação? Não, a quantidade, uma colher de sopa já é suficiente,
né? A gente não precisa exagerar. Tá. O que a gente tem que sempre orientar é a variedade, né? Então, questão de fibras, eu gosto de ensinar outras fibras. Então, vamos consumir banana verde, vamos consumir chicória, vamos consumir outras... Ficar só naquilo. Enjoa. Exatamente. E o queijo? Isso aqui é tofu? Isso aqui é o tofu. Tá. Então, eu quis trazer, porque você inclusive abriu o programa perguntando da dieta vegetariana. Mas olha, esse é vegetariano, na verdade, né? Porque vegano também não come. Exatamente, mas você vê o tanto de que tem alimento da origem que vegetal, e aí é o equilíbrio da alimentação. Né? Se tiver uma alimentação bem fracionada, bem equilibrada, bem variada, com certeza ele não vai ter muito problema com anemia. E o tofu é melhor que o queijo normal ou ele só é diferente? Não, na verdade, ele é a forma da soja melhor que existe. Porque queijo vem do leite, né? É de origem animal. Porque ele tem a textura. Ele tem a textura. E assim, muita gente usa para substituir o queijo normal, exatamente, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele não é melhor, ele só é diferente. Agora, ele tem alguns bioativos, por exemplo, a soja, nós temos a isoflavona. Então, o tofu, ele tem uma quantidade de isoflavona significante que é na soja fermentada. Tá. Então, tem diferença, sim, do queijo, queijo de leite de vaca ou de qualquer outro leite. Tem outra atribuição para ele. Ele tem outras propriedades. Certo. E vamos terminar com os ovos e a carne. Isso. Esses daqui são campeões, né? Vamos falar assim em termos de biodisponibilidade, porque absorvem muito rápido. Eu fiz questão de trazer o ovo, porque ninguém acha que o ovo tem ferro, né? Ninguém imagina que a geminha do ovo, a nossa gema do ovo, ela é tão rica em ferro. Mas por isso que não pode descartar a gema. Sim. Não pode descartar a gema. Exatamente. Ninguém está falando para você comer uma dúzia de ovos por semana. Não. Ou por dia, que tem gente que come. Agora, eu queria até trago aqui, porque as nossas mães, e pode ser até uma pergunta que as pessoas façam, que me fazem muito. Fígado realmente é rico em ferro? Riquíssimo. Não tem verdade, nada. então. É verdade. É o melhor de todos. E as nossas mães, elas têm sabedoria, né? Que todo mundo já passou, né? Que a avó já falava do fígado. Então, é verdade. Agora, o fígado é melhor que tudo isso aqui. Tudo isso aí. Em nível de ferro. Em nível de ferro, é o campeão. E aquela coisa que um bife de fígado por semana é bom. Suficiente. É porque quem não gosta muito vai ter que demorar, vai ter um tempo de adaptação. Então, mais que uma semana, mais que um por semana. Um por semana já é suficiente. Mas tem um fígado que ainda é superior que o fígado de boi, que é o fígado de galinha. Ele ainda ganha. Juro. Menina, é tão gostoso, acho uma delícia isso. Pois é, e o pessoal não dá valor, né? É verdade. E é barato. Tanto um quanto o outro. Mas é barato porque ninguém quer, viu, Ana? Exatamente. Essa que é a verdade. Mas em termos de ferro, tem que usar na dieta. Fique a dica pra você, porque o único segredo, na verdade, do fígado, até eu comentava esses dias com os meninos aqui, que um dos meninos não gosta de fígado, que é a maneira como você prepara. Porque o odor dele é muito forte, mas se você fizer bem temperadinho, ele fica uma delícia. E é algo que você precisa ir inserindo devagar. Como a gente não tem esse hábito, então você precisa criar isso na criança. Para você criar isso na criança é uma coisa gradativo. Um dia você põe um pedacinho do fígado, faz uma farofinha com o fígado de frango, entendeu? Para você ir colocando isso no dia a dia. Quando a criança vê, já cresce de uma forma mais saudável, já aprende a gostar. Então, eu sou mineira, né? Mineira, tá bom. Não deu nem para perceber, Não deu nem né? para perceber. Mas em Minas existe um prato que é caríssimo lá, que é o fígado do mercadão, que ele é feito com jiló, delícia, que é maravilhoso. Maravilhoso. E é assim, super tradicional, e as pessoas lá têm muito hábito de comer o fígado com jiló. Nossa, com jiló ainda fica bom demais. Porque fica muito bom. Meu Deus do céu. Olha, eu vou deixar os contatos da Anne para você. Ela tem o site que é o controlnutri.com.br, está aí na tela para você. Nas redes sociais, Ana Nebenzal. Anne Nebenzal. Anne Nebenzal, tá aí na tela para você. De letrinhas. Anne Nebenzal e o site controlnutri.com.br. Ana, adorei, mineira. Muito bom. Volte sempre, querida. Obrigada. De onde você é, Anne? Eu sou de Belo Horizonte mesmo. Ai, que tristeza, não, menina?